aí, tudo bem com vocês, estudiosos de plantão? Hoje eu vim para gravar a revisão que fala sobre agentes públicos. Agentes públicos, ok? Alright? Então, vamos começar a revisão. Bom, quando a gente vai estudar sobre agentes públicos, a primeira coisa que a gente tem que memorizar é que existem duas classificações de agentes públicos. Existe a classificação de agentes públicos conforme a doutrina clássica e existe a classificação de agentes públicos conforme a doutrina moderna. Conforme a doutrina clássica, os agentes públicos vão se subdividir em 5 categorias, que serão os agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados. Enquanto que a doutrina moderna vai trazer para a gente 3 classificações: agentes políticos, servidor público e particulares em colaboração com o poder público. Então vamos começar falando sobre a classificação segundo a doutrina clássica. A primeira categoria que a gente vai abordar são os agentes políticos. Os agentes políticos, aquela galera que estão lá no topo, né? Aquela galera que tá por cima da carne seca. Aquela galera que tá lá no... Como é que a pessoa estuda com um barulho desse? Então, dentro dos agentes políticos, a gente vai encontrar aquela galera que tá lá no topo dos 3 poderes da administração pública, né? Executivo, legislativo e judiciário. E eles também vão estar lá nos órgãos independentes, né? Ministério Público, Tribunal de Contas e nos cargos de confiança, que a gente tem os cargos em comissão, de natureza política. A gente vai falar sobre eles. Então vamos começar pela primeira subcategoria dentro da categoria dos agentes políticos. No Executivo a gente vai ter a figura do Presidente da República, no âmbito da União, governador do estado no âmbito do estado e prefeitura no âmbito do município. Sai mosca, rapariga. Então quem são os agentes políticos? Lá no Poder Executivo, no âmbito da União, presidente e vice-presidente da República. No âmbito do estado, governador e vice-governador. E no âmbito do município, prefeito e vice. Já no legislativo a gente vai ter o senador, o deputado federal, o deputado estadual e o vereador. No judiciário, a gente vai ter a figura dos juízes, ministros dos tribunais superiores e dos desembargadores. Nos órgãos independentes, lá no Ministério Público, os agentes políticos são os procuradores e os promotores. No Tribunal de Contas, os ministros dos tribunais de contas e os conselheiros. E aí a gente também vai encontrar agente político dentro daqueles cargos de confiança, cargo em comissão, que são cargos de natureza política. Porque lá dentro da categoria dos agentes administrativos também haverão cargos em comissão, sendo que esses cargos serão de natureza administrativa. Aqui dentro dos agentes políticos, quando a gente encontrar agentes políticos dentro de um cargo em comissão, a gente sabe que esse cargo em comissão tem natureza política. O que seriam os cargos em comissão? Aqueles cargos que não exigem concurso público, que são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. E aqui dentro dos agentes políticos a gente vai ter a figura dos ministros de Estado, que são os ministros da tia Dilma, secretários de Estado, secretários de município, essa galera aí. E é isso, esses são os agentes políticos. Alright. Agora a gente vai estudar, revisar a galera que compõe os agentes administrativos, onde nós nos inserimos. A doutrina clássica subdivide os agentes administrativos em 3 ramificações: servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários. Servidor público, ele tem cargo público. E aí esse cargo público pode ser um cargo efetivo ou ele pode ser um cargo em comissão, que é aquele mesmo cargo em comissão que a gente falou agora há pouco lá nos agentes políticos. Sendo que aqui esses cargos em comissão têm natureza administrativa, mas também tem as mesmas características. São cargos de livre nomeação, livre exoneração. Você não precisa ser concursado para ocupar um cargo em comissão de natureza administrativa. E são cargos
para direção, chefia e assessoramento. Aí só o detalhe que aquela pessoa que ocupa um cargo em comissão, mas que não é concursada, foi livremente nomeada, essa pessoa também vai ser assegurada pelo regime estatutário, porém com algumas limitações. A Lei 8.112 trará algumas regras que não valerão para essa galera aí que entrou num cargo em comissão que não era concursada. Então, como eu falei em algumas palavras atrás, o pessoal que ocupa um cargo público, ou seja, os servidores públicos que ocupam cargos públicos efetivos, elas são asseguradas pela Lei 8.112. Então, elas vão ter uma relação estatutária. E lembrar que dentro dessa categoria, os militares também se inseriam. Os militares também se inseriam aqui como servidores públicos até 1998, porque em 1998 veio uma emenda constitucional que fez com que essa galera aí dos militares tivessem uma subdivisão própria. Aí dentro dos agentes administrativos também tem os empregados públicos. E os empregados públicos, diferentemente dos servidores públicos que ocupam cargos públicos, os empregados públicos ocuparão empregos públicos. Eles vão ser regidos pela CLT. Eles são trabalhadores seletistas, diferente dos servidores públicos, que são regidos pela Lei 8.112, logo eles são estatutários. Então, os empregados públicos ocupam emprego público e eles só podem ocupar esses cargos mediante aprovação em concurso público. Por exemplo, o empregado do Banco do Brasil. E os servidores temporários possuem uma função pública. Então, olha aí, servidor público ocupa cargo público. Esse cargo público pode ser efetivo ou pode ser um cargo em comissão. Ups. Falhou a voz. Falhou. Recapitulando. Os servidores públicos, eles ocupam um cargo público e esse cargo público pode ser efetivo ou um cargo em comissão. Esse cargo em comissão é um cargo de natureza administrativa, ele não exige concurso público, mas um concursado também pode ocupar um cargo em comissão. São cargos de direção, chefia e assessoramento e são cargos de livre nomeação e livre exoneração. O empregado público, ele ocupa emprego público. É exigido concurso público para se tornar um empregado público. Por exemplo, a galera que trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e os servidores temporários ocupam funções públicas. Para se ocupar uma função pública não é obrigatório que haja concurso público. A relação de trabalho aqui vai ser regida através de um contrato por prazo determinado. Daí a gente vai estudar a categoria dos agentes honoríficos. Honoríficos, aí você lembra aí que essa palavra já puxa para honra. São pessoas que, devido à sua honra, sua idoneidade, sua respeitosidade, né, eles serão carinhosamente convidados pelo serviço público, pela administração pública, para desenvolver uma função pública. Por exemplo, a gente tem os mesários, a gente tem a galera que é escolhida para ser jurado, no tribunal de júri. Os agentes delegados são os particulares que vão desenvolver a prestação de um serviço público por delegação. Portanto, ele vai ser um delegatário de serviço público. Aí lembrar, delegatário, você puxa ali uma setinha, vai lembrar que a gente está falando de concessionárias, permissionárias, autorizatárias. Lembra daquele pessoal dos cartórios, transporte urbano, que é uma maravilha, né? Tá todo mundo muito satisfeito com essa passagem alta, né? Rio Grande do Norte. Já os agentes credenciados são aquelas figuras maravilhosas que vão representar o poder público em alguma situação determinada. Por exemplo, Claudinha Leite! Lembra da Claudinha Leite? Uhul! Lá na Copa do Mundo, representando o poder público, através da sua linda voz, da sua baianidade que não é baiana. Lembre do Pelé, o Pelé, numa reunião da ONU, em nome do poder público. E essa é a classificação dos agentes públicos conforme a doutrina clássica.
Agora a gente vai estudar como é que a doutrina moderna classifica os agentes públicos. A doutrina moderna ela vai trazer uma classificação menor. Ela vai classificar os agentes públicos em agentes políticos, servidores públicos, e aí servidores públicos num sentido amplo, né, lato sensu, e particulares em colaboração com o poder público. E militares, porque depois da emenda constitucional número 18, os militares passaram a ter uma categoria própria, né, uma categoria separada. Dentro dos agentes políticos, a doutrina moderna traz a mesma explicação da doutrina clássica. Aí dentro da classificação de servidor público no sentido amplo, lato sensu, aí ele vai dizer que os servidores públicos, quem são? São os servidores públicos estatutários, stricto sensu, são os empregados públicos e são os servidores temporários. E aí vem os particulares em colaboração com o poder público, que a doutrina clássica nos apresentou como sendo os agentes delegados, agentes honoríficos, agentes credenciados. A doutrina moderna pegou essa galera, juntou numa categoria só. Chamou de particulares em colaboração com o poder público. Então, é muito simples memorizar a matéria de agentes. Pega esse mapinha mental. Opa, vamos brincar de, né? Vamos brincar de focar, linda. Ó, para a doutrina clássica, serão agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados, agentes credenciados. Para a doutrina moderna, agentes políticos militares, categoria separada aqui dos militares, servidores públicos e particulares em colaboração com o poder público. Aí você prestou atenção que tinha um bilhetinho amarelo no finalzinho? É uma súmula vinculante número 13. Essa súmula, ela fala a respeito do cargo em comissão de natureza administrativa. A súmula vinculante número 13 diz que é proibido essa história de nepotismo, né, de você nomear uma pessoa da sua família para exercer um cargo em comissão de natureza administrativa. E aí, o cuidado que a gente tem que ter nessa súmula é o seguinte, olha o que diz a súmula. É proibido nomear para cargo em comissão ou função de confiança cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, inclusive da autoridade nomeante. Também não pode haver nepotismo cruzado, né? Que é quando se faz designações recíprocas, sabe? Tipo, eu vou nomeio o teu filho aqui, no meu órgão, e você vai e nomeia o meu irmão lá. Mas aí o detalhe da súmula é o seguinte, é que a proibição, ela não atinge apenas os cargos em comissão ou de confiança de natureza política, ela só vai atingir os cargos em comissão ou de confiança de natureza administrativa. Vocês conseguem se lembrar, né? Quando eu apresentei os agentes políticos, eu falei que tinha presidente, vice-presidente, senador, deputado, juiz, blá, blá, e fui dizendo quem eram os agentes políticos. E aí eu falei que tinha os cargos em comissões de natureza política. Então a súmula vinculante não vale para esse povo, porque a súmula vinculante não afetou os cargos em comissão de natureza política. A súmula vinculante atinge apenas os cargos em comissão de natureza administrativa, que é aquela galera que é um servidor público, ocupa um cargo público, esse cargo público, no caso, não é efetivo, é um cargo em comissão. Cargo em comissão de livre nomeação para funções de direção, chefia e assessoramento. Então, para esse povo que está dentro de um cargo em comissão de natureza administrativa, querido, não pode haver nepotismo. Não pode haver nepotismo cruzado, designações recíprocas. Você não pode fazer nepotismo. Ao desrespeitar a súmula vinculante número 13, que você como uma pessoa, né, proativa, vai fazer a sua pesquisinha, vai entrar lá nos sites dos tribunais, Supremo Tribunal Federal, blá blá blá, e vai pesquisar sobre a súmula vinculante número 13. Eu tenho minhas anotações aqui, mas são vários detalhes, eu acho que vale a pena dar uma lida, dar uma pesquisada, porque súmula é bom a gente ter as nossas anotações próprias. Mas quando você desrespeita a súmula vinculante número 13, os princípios que são agredidos são os princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. E aí eu vou deixar
uma informação extra falando sobre quem são os parentes em linha reta, parentes em linha colateral e os parentes até terceiro grau por afinidade. Eu fiz esse macete aqui. Então é isso. É isso. Tem que lembrar que existem duas classificações, doutrina clássica, doutrina moderna. Doutrina clássica classifica os agentes públicos em agentes políticos, agentes administrativos, agentes credenciados, agentes honoríficos, agentes delegados. Os militares entravam dentro da categoria dos agentes administrativos até 1998, que a doutrina moderna classifica os agentes públicos como agentes políticos, servidores públicos em sentido amplo, né, lato sensu, os particulares em colaboração com o poder público e os militares uma categoria separada, porque veio a emenda constitucional número 18 e deixou eles uma categoria própria. Lembrar que existe a diferença de cargo em comissão de natureza política, que são os cargos em comissão de livre nomeação, livre exoneração para a galera dos agentes políticos, e que existem os cargos em comissão de natureza administrativa, que é para a galera dos servidores públicos. Que a súmula vinculante número 13, que você vai pesquisar, é uma súmula vinculante que proíbe o nepotismo e que essa súmula não vale para os cargos em comissão de natureza política, apenas para os cargos em comissão de natureza administrativa, que ferindo a súmula vinculante número 13, você vai desrespeitar o princípio da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, e que você precisa saber quem são os parentes em linha reta, os em linha colateral e por afinidade até terceiro grau, que são as pessoas que a súmula vinculante número 13 restringe, né, quanto ao nepotismo. Então é isso, queridos, vamos continuar na batalha, porque não tá fácil para ninguém. Ano aí de crise, né, a gente aí batalhando no Liseu, mas as coisas vão mudar, a gente vai vencer. Uhul!